Olá, alunos do Seja. Então, hoje nós vamos ver sobre os verbos regulares e irregulares no Simple Past, no passado simples. Então, as 4 regras dos regulares são essas seguintes aqui. A regra 1 é que os verbos terminados em E vai acrescentar apenas o D no final. Então, aqui nesse exemplo, love, loved. Então, love já terminava em E, acrescentei apenas o D no final do verbo. Loved. A regra 2 é do consoante e vogal consoante, CVC. Então, temos aqui o exemplo stop. Stop é terminado em consoante, vogal, consoante. Então, T é consoante ou vogal e P é consoante novamente. Quando é a regra do CVC, eu vou dobrar a última letra e acrescentar ED no final. Stop, stopped. Então, acrescentei mais um P e ED no final. Regra 3 é a regra do Y. Então, se termina em Y e antes desse Y possui uma consoante, que é o caso de stud, stud termina em Y. E antes do Y tem a letra D, que é uma consoante. Então, quando estiver na terminação Y e antes uma consoante, eu vou retirar esse Y e acrescentar IED no final. Study, studied. E a regra 4 é a regra do Y mais vogal. Então, se terminar em Y, mas antes tiver uma vogal, então aqui nós temos a letra A, eu vou acrescentar apenas o ED no final. Play, played. Então, lembrando que essas regras elas valem apenas para os verbos regulares e na forma afirmativa, tá? Então, regra 1, terminado em E, acrescenta apenas o D no final. Love, termina em E, loved. Regra 2 do CVC, dobra-se a última letra e acrescenta ED no final. Stop, stopped. Regra 3 é a regra do Y mais a consoante. Então, se tiver Y no final e antes dele uma consoante, vou retirar aquele Y e acrescentar IED no final. Study, studied. E a regra 4 é a regra do Y mais vogal. Então, se terminar em Y e antes uma vogal, eu vou acrescentar ED no final. Play, played. Então, essas são as 4 regras para os verbos regulares no passado simples, simple past, e que nós utilizaremos na forma afirmativa. Então, nos verbos irregulares no passado simples, lá no inglês, nós temos uma listagem imensa de verbos irregulares. Então, eu passei apenas alguns da tabela para vocês e também outros a gente terá que pesquisar, porque é uma lista, não tem como decorar todos. Então, aqui o primeiro exemplo que eu coloquei, write, vira wrote. Então, ele muda a escrita e a pronúncia. Write, wrote. Aqui nesse primeiro verbo, nós vimos que mudou apenas uma letra. A letra I, coloquei uma letra O, lá na segunda, no passado. Write, wrote. Então, muda a escrita e a pronúncia. Tem bastante verbos que mudam apenas uma letra e muda a escrita e pronúncia. O verbo go vira went. Então, não tem como associar e nem como aplicar uma regra aqui. Então, é mais memorização ou pesquisa na tabela. Go, went, mudou completamente. O verbo cut vira cut. Fica igual.
tem bastante também verbos que no passado ele fica igual. Como que eu vou saber que ele é passado? Porque eu vou olhar o contexto da frase. Se tiver lá uma expressão no final. Yesterday, ontem, last week, na semana passada. Eu vou entender então que será passado esse verbo. Então tem verbos que ficam igual a escrita e pronúncia. Verbo fly vira fly. Também mudou a sua escrita e pronúncia. Então, os verbos irregulares não têm regras a seguir. É uma listagem onde a gente terá que pesquisar, né? Alguns mudam apenas uma letra, outros mudam completamente e outros não mudam nada, ficam iguais na escrita e pronúncia. Então, esses são os verbos irregulares no passado simples.